projeto de alternativa sustentável para a produção de poliamida com adição de fibra de cana-de-açúcar. Esses são os nossos integrantes: Andressa Cristiano dos Santos, Dolene Rocha Gomes e Letícia Almeida de Camargo, com o nosso orientador Luiz Oscar Bellio. O presente trabalho aborda a utilização da fibra de bagaço de cana-de-açúcar no processamento do polímero poliamida, onde avaliaremos as propriedades trazidas a este material em relação a outras fibras utilizadas atualmente na indústria, o seu custo como produto e a sua influência ambiental. A ideia para o projeto surgiu a partir das atividades realizadas por um dos integrantes de seu trabalho, quando ocorreu a necessidade de desenvolver um produto que resistisse a grandes esforços, onde foi adicionado um compósito de fibra de vidro para enriquecer o material polimérico. Pelas circunstâncias do mercado para fornecer esses compostos, falta de matéria-prima e custo, veio a ideia de se trabalhar com material sintético de fácil aquisição e baixo custo. Portanto, iniciou-se a alternativa de trabalhar com o bagaço de cana-de-açúcar. Diferenciais do projeto. Discorrendo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, a de número 12, que trata-se do consumo e produção responsável, possui relação com o atual projeto, pois o uso da fibra de cana-de-açúcar pode ser uma boa alternativa pensando em produção responsável, já que é um material que está sendo reutilizado e que possui um baixo custo. A ODS de número 9 aborda a indústria e inovação, e desta forma se relaciona com o nosso projeto, pois ele traz uma alternativa inovadora para suprir uma necessidade já existente da indústria. Problemática versus justificativa. O compósito já existente possui um complexo processamento e um alto custo de aquisição, enquanto toneladas de bagaço de cana-de-açúcar restam na produção de cana do Brasil e a possibilidade de criação de fibra natural, que é pouco explorada. O projeto é econômico e sustentável, pois existe uma grande quantidade de matéria-prima, um processamento rápido das fibras de cana-de-açúcar e o melhoramento de propriedades mecânicas do polímero. Além disso, ele é sustentável, pois utiliza de uma fibra natural. Para o desenvolvimento de nossa metodologia, abordaremos o processo de fabricação da fibra de bagaço de cana, a confecção das amostras e os ensaios mecânicos para analisarmos a viabilidade da proposta. Para a aquisição da fibra de bagaço de cana-de-açúcar, primeiramente, após retirar do plantio e limpar a cana, foi extraído seu caldo por engenho, assim sobrando o bagaço, conforme mostra a primeira imagem. Esse bagaço foi para uma estufa por 12 horas a 100 graus, a fim de evaporar os resíduos úmidos restantes, que facilita o processamento da injeção, assim não havendo sua degradação. A segunda imagem mostra o bagaço que utilizamos para a fabricação das fibras. Após a secagem do bagaço, foi triturado em um triturador elétrico de grãos com navalha de corte em aço especial e peneirado. Como resultado final, um aspecto de fibra sintética, como a terceira imagem apresenta. Isso melhora na homogeneização com o nylon para fazer o seu processamento. Para a fabricação das amostras, trabalhamos com uma injetora em gel emulsion elétrica de 1.000 toneladas com molde de aço com geometria cilíndrica. O PA6 em pellets que tivemos com a agregação das fibras passou por um processo de desumidificação por 4 horas em estufa, conforme a especificação, já que o nylon absorve umidade e isso não é bom para o processamento. O PA6 que trabalhamos continha 25% de fibra de vidro, já incorporado ao polímero pelo fabricante conforme aquisição, e PA6 com 25% de fibra de bagaço de cana-de-açúcar que nós confeccionamos. A primeira injeção foi feita com PA6 com fibra de vidro e a segunda com fibra confeccionada por nós de bagaço.
onde a agregação da fibra e o polímero ocorreu através da rosca da injetora, buscando setups de máquinas semelhantes para ambos os processos, com temperatura em torno de 220 graus, conforme a especificação do PA6, e não se tendo a combustão da fibra. Para as amostras foram ensaiadas segundo norma ASTM D638 para o ensaio de tração e a norma ASTM D1621 para compressão, por uma máquina universal de ensaio, com o objetivo de avaliar as forças suportadas pelas duas condições e podendo se comparar a resistência dos composites, principalmente do PA6 com fibra de bagaço, já que é o nosso objetivo. Entretanto, por não termos o molde com a geometria do corpo de prova solicitado pelas normas, ocorreu de se realizar os ensaios com dimensões menores para as nossas amostras, com um comprimento total de 195 milímetros, onde desses 195 milímetros, 160 milímetros de comprimento da região cilíndrica de diâmetro igual a 100 milímetros, conforme foi apresentado anteriormente às nossas amostras. Mas como as amostras foram produzidas com as mesmas condições para efeito comparativo, isso não apresenta um efeito significativo que prejudicasse o estudo. Aqui eu vou passar um vídeo para você ter uma ideia de como foi realizado os ensaios. Primeiramente, eu vou mostrar um ensaio de compressão, onde utilizamos um dispositivo metálico preso à máquina de ensaio, que foi comprimindo o corpo de prova. E os gráficos com os resultados foram apresentados em uma tela de computador. Agora aqui eu apresentarei um ensaio de tração, que ocorre da mesma forma. Entretanto, para o ensaio de tração, utilizamos dois dispositivos que prendiam as extremidades, assim tracionando o nosso corpo de provas. Então, conforme a Delaine falou, foram realizados dois tipos de ensaio. O ensaio de compressão, né, a fibra de vidro, a amostra com fibra de vidro, ela está representada pela linha vermelha. Ela teve um limite de resistência de 2.674 newtons, deformação da peça de 30 milímetros, ponto de ruptura de 2.400 newtons, e ela foi reduzida por mais 9 milímetros. Já a amostra com fibra de bagaço, né, representada pela linha amarela, ela teve um limite de resistência de 1.683 newtons, uma deformação na peça de 34 milímetros, seu ponto de ruptura foi em 1.400 newtons e ela foi reduzida por mais 5 milímetros. Então, a gente pode observar, né, conforme a imagem, que a amostra com fibra de vidro, ela teve uma maior resistência mecânica, né? Mas ambas tiveram o mesmo comprimento final. Ambas tiveram o final com 156 milímetros. Bom, já no ensaio de tração, a fibra de vidro está sendo representada pela linha amarela. Ela teve um limite de resistência de 420 newtons, uma deformação de 18 milímetros, ponto de ruptura de 250 newtons e um aumento de comprimento de 3 milímetros. Já a fibra de bagaço, ela está sendo representada pela linha azul. Ela teve um limite de resistência de 384 newtons, deformação de 20 milímetros, seu ponto de ruptura foi de 52 newtons e uma redução de 46 milímetros. Bom, a gente pode observar que nesse ensaio, né, os resultados foram melhores do que no ensaio de compressão, conforme a imagem.
a gente pode observar que a amostra com fibra de vidro, ela ficou com um comprimento de 216 milímetros e uma redução de seção de 94 milímetros. Já a de fibra de cana, ela mostrou um comprimento de 261 milímetros e uma seção de 86 milímetros. Bom, o objetivo desse projeto era para trazer, né, uma equivalência de uma fibra muito utilizada nas indústrias, né, que é a fibra de vidro. Na verdade, nós queríamos inovar, trazer algo diferente, né, que seria a fibra natural. E por mais que ela não tenha obtido os resultados, né, os melhores resultados, ela teve os resultados inferiores, mas a gente pode observar que existem algumas vantagens, né, relacionadas a custo e o baixo impacto ambiental, né? Dependendo muito da aplicação, sim, a gente acredita que ela pode ser utilizada, porque conforme na tabela ali embaixo mostra que no ensaio de tração a diferença de força, né, foi de 36 newtons, a deformação, né, no ensaio de tração foi uma diferença de 2 milímetros e no de compressão foi 4. Então, nós acreditamos que dependendo muito da aplicação, sim, ela pode ser utilizada, né? Ela pode sim substituir, né, a fibra de vidro. Bom, além disso, a gente fez uma estimativa de custo. O valor aproximado do quilo, né, do bagaço seria de 6 centavos. E a quantidade utilizada nesse experimento foi de 625 gramas aproximadamente, que acaba sendo um custo bem mais baixo do que a fibra de vidro, relacionado ao material, né? E a mão de obra acabou sendo mais cara do que o, o próprio material. Aqui são algumas futuras atividades que nós gostaríamos de estar desenvolvendo, que seria usar o mesmo material, apenas reforçando mais, né, aumentar a quantidade, né, de fibra, né, utilizada. E também gostaríamos de estar realizando outros trabalhos com a fibra de cana-de-açúcar. Aqui são as referências utilizadas no projeto. E muito obrigada.